Movimentos sociais. Na Primeira República, a economia estava crescendo, mas também as revoltas, as rebeliões e movimentos dos setores sociais que estavam insatisfeitos com determinados aspectos do seu tempo. Vamos conhecer mais um pouco sobre alguns movimentos sociais. No ano de 1897, ocorreu no sertão da Bahia devido à insatisfação das elites baianas com a formação do arraial, que possuía um líder religioso desvinculado da Igreja Católica e uma experiência social com áreas de igualitarismo. Os fazendeiros e o governo não queriam eles por perto porque isso era desvantajoso para eles. Algumas expedições foram levadas para lá, mas nada funcionava. Então, por último, eles levaram uma expedição maior, com armamentos maiores, e detonaram o arraial. Entre os principais nomes está Antônio Maciel Antônio Conselheiro, que era a mesma pessoa que era o líder do arraial, e Moreira César e Machado Bittencourt, que eram soldados. Chibata, 1910, ocorreu também no Rio de Janeiro e teve como principal motivo a insatisfação dos marinheiros com os castigos físicos, mas também lutavam por direitos melhores. Diante das ameaças feitas pelos marinheiros, o governo atendeu às demandas e prometeu anistia aos revoltosos. Porém, uma vez desembarcados, dezenas deles foram presos e enviados para a prisão. Entre os principais nomes estavam Marcelino Menezes e João Cândido. Em 1920, ocorreu em alguns lugares, sendo eles Sergipe, Bahia, Paraíba e Rio Grande do Norte. Tinha como objetivo buscar justiça pelos mais pobres, mas acabou se juntando com violência e roubos que trariam pelo menos melhores condições para as classes mais baixas. No final, os volantes, ou grupos armados compostos por oficiais de carreira e matadores locais, mataram Lampião, Maria Bonita e outros 40 cangaceiros, dando fim para o movimento. Volta da vacina, 1904. Aconteceu no Rio de Janeiro e o estopim para o início da revolta foi a resistência popular contra a vacinação que estava sendo obrigatória. Porém, entre os outros motivos estavam o desemprego e a recessão econômica. Ao final da revolta, algumas pessoas morreram e outras ficaram feridas. Mas, com a situação sob controle, o processo de vacinação foi reiniciado e a varíola erradicada da então capital do Brasil. Entre os principais nomes estavam Oswaldo Cruz e Francisco Pereira Passos. Contestado, 1912 a 1916. Ocorreu no sul do país, mais especificamente Santa Catarina, no Paraná. Nessa época, uma empresa americana comprou do governo áreas onde os sertanejos ficavam e eles não queriam sair. Ao final, o governo ganhou a luta e assim ocorreu a retirada dos sertanejos da área, depois de mais ou menos 15 mil mortes. O nome mais marcante desse evento foi José Maria. No ano de 1922 e o modernismo. Os intelectuais e artistas também não estavam felizes com a Primeira República e aproveitaram essa semana para questionar a identidade nacional brasileira, que foi construída com bases europeias de acordo com os valores românticos. O objetivo do movimento era deglutir, mastigar e absorver elementos culturais estrangeiros a fim de propor uma cultura brasileira aberta e propícia ao futuro. Movimento operário brasileiro. Entre 1900 e 1902 estouraram mais de 400 greves no Brasil. Em 1906, ocorreu a criação da Confederação Operária Brasileira, e em junho de 1917 ocorreu a maior mobilização da Primeira República, que pedia a redução das jornadas de trabalho, aumento salarial e o fim da sede no ambiente profissional. Esse movimento deu origem a muitos outros que trouxeram como consequência aumentos salariais e um lugar melhor dos trabalhadores em frente à política e à economia. Crise da República dos Governadores. Vários fatores contribuíram para a crise da Primeira República e os movimentos operários foram super necessários. Do tenentismo à coluna Prestes. Em julho de 22 ocorreu o movimento do Forte de Copacabana. O tenentismo tinha caráter corporativista e tinha a tentativa de derrubar a Primeira República e implantar um regime militar centralista. Houve a criação da coluna Prestes de 1925 a 27 no sul do país, onde existia o jornal O Libertador. Eles propunham ensino gratuito, liberdade de pensamento e voto secreto e obrigatório. Depois de 2 anos, revoltosos decidiram acabar com a coluna e o grupo acabou se dividindo. O fim da Primeira República. A crise da Bolsa de Nova York agravou ainda mais a situação do governo na Primeira República. Devido à crise, ao desemprego e outros fatores, o Brasil então se viu sem mercado consumidor de café. Os estoques aumentavam e o preço caía. As oligarquias descendentes então se prenderam à Aliança Liberal e Vargas já procurava o seu lugar dentro da política. A Aliança Liberal procurava uma profunda reforma eleitoral no país, com o início do voto secreto universal e a criação de uma justiça eleitoral, além de um poder executivo forte. Getúlio Vargas assumiu em 3 de outubro do mesmo ano por meio de uma tomada do poder ao lado dos tenentistas.